Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu vou querer falar um pouco para vocês sobre a existência e sobre o existir. Muitas pessoas no nosso canto aqui, quando a gente está fazendo o benzimento, quando o vovô vai fazer o seu benzimento, através do Rosário Sagrado Santo de Deus, o vovô entende o seguinte: por que será que essa pessoa não se conhece? Quando ele olha para ela, ele vê em seu olhar uma tristeza, uma sombra no olhar. Por isso que ele sempre fala em seus ensinamentos: você já se olhou no espelho? Você viu como que você está, como encarnado, de corpo presente? Será que você entende quem você é de verdade nesse corpo e para esse mundo? E a seu redor, as suas famílias? Pois é. Aí eu vou querer explicar em curtas palavras um pouco sobre essas duas palavras. O seu pai e a sua mãe, o vovô sempre explica em poucas palavras, é o responsável por você existir. Mas a sua existência, o vovô sempre fala, pertence aos dois lados, do seu avô paterno e da sua avó materna. Por quê? Porque o seu avô com a sua avó precisava continuar a existência deles. E por isso eles tiveram os filhos, que são o seu pai e a sua mãe. E depois, através deles, existiu você. Então, a criação do Pai Maior se deduz simplesmente nisso: a sua existência. Ah, mas muitos vão perguntar para o vovô o seguinte, Jeremias: mas vovô, mas eu cresci sabendo que a minha existência é do meu pai com a minha mãe. O seu existir, sim, a sua existência não. Por que eu vou falar? Essas duas palavras têm muita pertinência e conhecimento e um pouco de sabedoria através dessas duas palavras. O vô quer dizer o seguinte: que para o Pai Maior dar determinação àquela família, dos avós continuar uma família, precisava do seu pai com a sua mãe. E o seu pai com a sua mãe, no fato do amor ali entre um homem e uma mulher, teve você, pela sua existência. Muitos vão perguntar: mas a minha família não foi tão bem condecorada, não foi bem aplaudida assim ao longo dos anos. Eu fui esquecido, fui deixado para trás, eu fui abandonado. O vô já observou muito isso ao longo dos anos, depois que ele se tornou um mentor espiritual, e mesmo no seu sofrimento nas senzalas. Ele via que os homens brancos da época que ele era preso não sabiam nem por que existia, principalmente qual era a sua existência. Ele sempre perguntava: qual será a existência desse senhorio meu, o coronel? Por que será de fato ele existe? Eram umas perguntas que ele sempre fazia para ele mesmo, para que um dia, quem sabe, o Pai Maior, no seu agradecer, ou os anjos santos, pudesse responder para ele de poucas palavras. Mas ele se importava com uma única coisa, somente com o agradecer, e quem sabe descobriu por que o senhorinho não queria saber por que ele era assim. Ruim, incompreensível, triste. Às vezes ele acreditava que tinha poder, que é uma palavra que o vô sempre intitula de pesado para todos os mortais dessa face da terra. Então o vô pensava o seguinte, depois que ele desencarnou, quando foi fazer o tratamento lá em cima com os mentores espirituais: a existência dos seis aqui embaixo é mais importante do que o seu existir. Porque se você não souber da sua existência, como que você vai continuar existindo? É por isso que muitas pessoas querem se matar, atentar com a própria vida. Deixar tudo aquele corpo físico que é esse que vocês estão vendo aqui, para nada. Somente porque o seu pai e a sua mãe às vezes não lembra mais de você, ou não quis nem saber por você se você existia ou não, ou teve os seus motivos. Mas lembra o que o vovô fala: a sua existência faz parte de tudo uma linhagem lá atrás. Por isso que o vovô sempre fala nos nossos benzimentos o seguinte: não dá para a gente benzer um fio, os enfios, que nem ele fala,
sem primeiro observar o que está lá atrás, entre vô, vó, bisavô, bisavó. Pela felicidade do vovô Jeremias, assim também como é a minha, pudesse eu conhecer os meus bisavô, o meu avô, ou às vezes o meu tataravô, tivesse alguém para explicar, olha, ele foi assim, ele foi dessa forma. Muitas dores que não vou falar que a gente carrega no corpo, às vezes algumas doenças, que nem ele fala que começam no espírito, já vem lá de trás. Como o próprio estudo, que nem todo mundo estuda por aí, fala, a doença começa aqui, no pensamento. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu estou perdido. Ah, eu não consigo almejar aquilo. O pensamento, que nem o vovô fala, é mais forte que o desejo. Por isso que o vovô sempre fala, primeiro pensa, depois deseja. Mas não pensar em coisa ruim, pensar em como você vai resolver aquilo e se lá na frente vai dar certo. Para depois você almejar aquela palavra que todo mundo quer, o desejo de ter uma coisa, de ter aquilo e assim vai. Então, só que para isso, o vovô sempre conta nos seus benzimentos e nas suas instruções de ensinamento, olha filho, primeiro você precisa saber da sua existência. Conhecer o seu avô com a sua avó, nem que seja ruim, não tem nada. Você tem só que lembrar que eles existem por causa da sua existência. Se você não lembrar disso, que é a palavra-chave que o vô fala, você deixa de existir a cada dia que passa. Só pelo seu pai com a sua mãe, não dá. Porque eles foram incumbidos, que eu vou sempre falo nos benzimentos, de criar o Sunsê. É o que ele fala aqui no meu. Então, se ele foi criado incumbido só para criar você, então você só existe por causa dele, mas a sua existência vai sempre pertencer lá atrás da sua linhagem, entre seu avô com a sua avó. Os seus filhos vão ser a existência do seu pai com a sua mãe, que vão ser vô deles. É assim que a criação do pai começa, maior. Só que a criação do pai maior, o vô observou o tempo, ao longo do tempo, que ficou muito estranha. Quem era para explicar as coisas não explica. Quem era para interpretar as coisas não interpreta. Que eram os sacerdotes, as pessoas que tenham os ensinamentos da religião. Se explica com palavras diferentes e as pessoas não compreendem. Aí depois muitas pessoas falam que o vovô não sabe falar. Fala por palavras que não consegue interpretar na boca de cada um, e principalmente do seu pensamento. Aí ele usa os meus pensamentos e o do mundo aqui fora, embaixo, para ver se vocês conseguem compreender de uma forma por todas que o fato da existência e do existir é muito importante para a sua evolução espiritual. Porque se você não souber da sua existência, que pertence ao vô com a avó, dos dois lados, não conhecer eles, você acaba deixando de existir. E outra, se não transmutar o amor que ele fala na bênção, pelo pai com a mãe e principalmente pelos avós, que não é só um respeito, é toda uma lei, uma proteção que tem através dessa palavra bênção, você acaba ficando sem amor próprio, sem autoestima. É por isso que muitas pessoas acabam na depressão, às vezes na ansiedade. Desenvolve esse sistema e tem que aprender a vencer isso dentro de si. Assim como eu, talvez, por muitos anos, acabei desenvolvendo isso que a turma chama de ansiedade. O que, de fato, é natural ter um pouquinho, mas não muito. O vô sempre conta para você vencer a ansiedade é o seguinte, olha, ponha na cabeça. Vamos tentar resolver isso hoje. Se não der, a gente resolve amanhã. Se não der amanhã, a gente resolve até amanhã. Mas se não der para parar para resolver, a gente faz. Mas se der errado depois, paciência. Ele fala. Aí você conseguiu vencer um pouco aquilo que se chama de ansiedade. Mas lembra, que eu vou sempre falar nesse meu vídeo. Primeiro você tem que conhecer a sua existência para você ter força no existir. Aí você não vai pensar em se matar mais, você não vai se adoecer mais e praticar sempre a bênção. E o agradecimento daquele que está aqui atrás de nós, que é o Pai Maior. Ele sim é importante na sua vida. Mas para ele ser importante, primeiro você tem que procurar a importância dentro da sua existência e do seu existir. Eu vou esperar que nesse vídeo tenha ficado pouco bem explicado essas palavras de existir e existência. Então compreenda e firme a cabeça. Existir é pelo pai com a mãe.
A existência é pelo vô com a avó. Você tem que conhecer eles, para você saber quem de fato você é e o que você almeja nessa fase da Terra, para criar força e autoestima no seu semblante. Quando você olhar no espelho, você está fortalecido. Axé?